E a palavra de Deus diz que se não desfalecermos, veremos também a colheita, né, em nome de Jesus, né? Lembrando do Salmo, né, Salmo 126. O que diz o Salmo 126? Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha que bênção, que Deus nos conceda essa graça, né? Então vamos aproveitar e orar por isso agora. Deus querido, Deus maravilhoso, te agradecemos pela palavra, pela semente do Evangelho que chegou a nós e transformou a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E por isso nós estamos aqui hoje, para receber da tua palavra, nos alimentarmos, nos fortalecermos, nos relacionarmos contigo e com os nossos irmãos. Ó Deus, dai-nos também, aumenta em nós o amor ao nosso próximo, para que nós possamos agora distribuir o que nós recebemos. Que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, que possamos também ver, ó Deus, a colheita de almas, de vidas rendidas ao Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada família da nossa cidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Trouxe a sua apostila, privilégios e responsabilidades que nós temos como igreja. Página de número 26, a gente vai pegar aqui alguns versículos para a gente dar sequência ao que nós temos aqui posteriormente, que é bênção de Deus para as nossas vidas. Todo mundo achou? Página de número 26. Lá em cima, 6.1 está escrito: o que se espera de mim como membro da igreja? Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que se espera de mim como membro dessa igreja? Em nossa igreja, nós nunca solicitamos aos membros fazerem mais do que aquilo que a Bíblia claramente nos ensina. Então, não vai ser exigido de nenhum de nós fazer além do que a Bíblia nos diz. Apenas esperamos que nossos membros façam aquilo que a Bíblia ensina sobre o que o cristão deve fazer. Essas responsabilidades são mostradas no pacto de membresia a seguir. E aí tem escrito aqui, né, para você colocar aí o seu nome, tendo recebido a Cristo como meu Senhor e Salvador, sido batizado e concordado com a declaração de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, com a sua estratégia e estrutura, eu agora, dirigido pelo Espírito Santo, me sinto decidido a unir-me à família presbiteriana. Fazendo isto, eu me comprometo diante de Deus e dos outros membros a fazer o seguinte: primeiro, proteger a unidade de minha igreja. Como? Agindo em amor com os outros, recusando maledicência ou fofoca e seguindo os meus líderes. Então, vamos ver dois textos aqui. Primeiro, Efésios 4, 29. Quem sabe que está escrito lá, de cor? Vale a pena memorizar esse versículo também. Efésios 4, 29, né? Que combate aí a fofoca, mas não apenas isso, faz com que a gente possa transmitir com a nossa boca aquilo que traz edificação, sempre edificação, né? Efésios 4, 29. Quem pode ler para nós? Amém. As suas palavras transmitem graça ou desgraça? Misericórdia, pastor, desgraça não. Mas, se eu deixar com que a minha palavra, da minha boca saia alguma palavra torpe, né? Como diz o texto aí, palavras erradas, palavras maldosas, palavras inconvenientes, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. E assim você vai transmitir graça aos que ouvem. Amém?
Você tem problema com as palavras? Né? A gente precisa de vigiar bastante com esse negócio chamado língua, né? Esse órgão aí do nosso corpo aí chamado língua, essa pequena parte do nosso corpo, mas que faz um estrago terrível se não usarmos corretamente. Então, nosso compromisso é proteger a unidade da igreja e que nessa proteção da unidade da igreja eu possa transmitir graça com as minhas palavras, né? Jamais fofoca e maledicência. Vamos abrir em Hebreus 13, 17. Amém. Você é obediente aos seus guias, aos seus líderes, aos seus pastores, aos seus presbíteros? Você é obediente ou desobediente? A gente obedece o pastor para quê? Porque Deus colocou ele como autoridade sobre a nossa vida para nos abençoar, né? Os filhos devem obedecer aos pais por quê? Porque Deus colocou os pais como autoridade sobre a vida deles para a bênção da vida deles. Então, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como deve prestar conta. Todo pastor, todo presbítero vai prestar conta. E eles devem fazer isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quem não obedece, também, o que acontece? Vai sofrer as consequências da sua desobediência. Como um filho que não obedece o pai ou a mãe sofre as consequências, assim também a ovelha que não obedece seu pastor, o que vai acontecer? Sofre as consequências disso, né? Da sua desobediência. Às vezes a gente aconselha as pessoas e as pessoas na sua desobediência não fazem aquilo que foi orientado, aí depois a gente com tristeza fica vendo o sofrimento daquela pessoa por causa da desobediência. Você quer sofrer ou você quer ser feliz? Ser feliz, né? É muito melhor, né? Então, o caminho da felicidade é o caminho da obediência. Seja obediente, né? Mesmo que você não saiba, às vezes, entender no momento, né? Mas se os seus líderes são pessoas tementes a Deus e que estão te ensinando conforme a palavra de Deus, aqui tem essa observação importante também, né? Todo líder, todo pastor, todo presbítero deve ensinar conforme a palavra. Porque, infelizmente, as pessoas hoje, na sua cegueira, estão obedecendo a líderes que não têm seguido a palavra. Aí é problema. Então, observe se está de acordo com a Bíblia, né? O pastor deve dizer o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, assim, assim. Porque o pastor aqui terreno, humano, Jesus também é humano, mas é divino, deve seguir a palavra do pastor supremo que é Jesus. Mas nós não vamos aconselhar e pastorear conforme a nossa cabeça, nossas ideias. Eu acho que você deve fazer. Não, que negócio de acho, não. Essa é a palavra de Deus. Né? Seguir a palavra. Amém? E isso faz com que a gente proteja a unidade da nossa igreja. Outra coisa que nós devemos fazer como membros é compartilhar a responsabilidade da minha igreja. Como? Nós vimos no primeiro aí 3 coisinhas, né? Agindo em amor com os irmãos, recusando maledicência, fofoca, seguindo os líderes. E agora na responsabilidade de compartilhar a responsabilidade da minha igreja, temos 3 coisas novamente. Como? Compartilhar orando pelo seu crescimento, pelo crescimento da igreja, convidando outras pessoas e recebendo com carinho os convidados, né? Então, é assim que devemos agir.
Orar pelo crescimento, convidar outras pessoas, ir atrás, né? Ir atrás do perdido e recebendo aqueles que chegam à igreja com carinho, de maneira acolhedora, né? Vamos ver o que está escrito, volta um pouquinho atrás aí, em Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, versículo de número 7. Como que a gente vai acolher e por que nós vamos acolher as pessoas? Porque um dia Cristo nos acolheu, nós fomos acolhidos. Você foi acolhido, né? Quando você chegou à igreja, isso faz toda a diferença, né? Romanos 15, 7 fala, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Qual a visão da nossa igreja, irmãos? Está escrito aqui, ó. Ser uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora, missionária e relevante na cidade para a glória de Deus. Ore por isso, coloca isso em oração. Você se sente acolhido nessa igreja? Amém? Ou você se sente rejeitado? Terrível, né? Misericórdia. Assim também aqueles que estão chegando, né? Precisam se sentir acolhidos, abraçados, né? Na igreja, né? Isso faz toda a diferença, né? Então, ir atrás, buscando e acolhendo os que têm vindo, que têm chegado à igreja, né? Por isso que é sempre bom, no momento do chamunhão, né? Nós procurarmos o visitante, ou no momento de festividade da igreja, procura o visitante, procura saber o nome, puxa assunto, conversa, né? Para a pessoa se sentir bem aqui, né? Não como uma pessoa que veio na igreja, entrou, saiu, foi embora e ninguém conversou, ninguém falou. É ruim, né? Então, vamos fazer isso, vamos sermos acolhedores, né? E também o acolher aos irmãos que já estão na igreja também, né? Especialmente aqueles que estão sofrendo. Tem algum irmão sofrendo? Tem algum irmão precisando de oração, de visita, né? Seja você alguém que seja uma bênção, né, na vida desse irmão, dessa irmã. Amém? Já fez uma visita para o irmão, para a irmã que está sofrendo, né? Ou que está precisando de uma oração, né? Isso faz parte de nós como igreja. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus, né? Outra coisa que nós devemos fazer como membros da igreja, aqui em terceiro, é servir ao ministério de minha igreja. 3 coisas aqui. Descobrir meus dons e talentos. Já sabe qual é o seu dom e talento? Eu coloquei lá no grupo da igreja. É uma palavra, né, sobre isso, sobre dons que Deus distribuiu à igreja pelo Espírito Santo, né? Se você não viu, veja lá, está lá, sobre dons. Muito boa a palavra. Outra coisa, sendo equipado pelo meu pastor para servir. Você precisa também de instrução, todos nós precisamos, né, de ser capacitados. Você está aqui na Escola Bíblica Dominical recebendo capacitação e que as capacitações que têm acontecido também, não fique de fora, participe, né? E desenvolvendo um coração de servo. Desenvolvendo um coração de servo. Vamos abrir lá em Filipenses, vamos um pouco à frente aí, Filipenses capítulo 2, olha o exemplo de Jesus Cristo, do seu coração de servo que nós devemos ter. Filipenses 2, vamos ler a partir do versículo 1.
até o versículo 11, Filipenses 2, de 1 a 11, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Guarda essa palavra aí, o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por vanglória, ou orgulho, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora o exemplo de Cristo para nós, como servo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte e cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. A humildade de Jesus e o amor de Jesus nos constrange. Porque quando ele vem à terra, né? Já começando o nascimento, né? Ele nasce de uma família humilde, pobre, não num palácio, e se humilhou, sendo obediente até a morte, morte e cruz. Ele não aparece as pessoas dizendo, olha, eu sou Deus e vocês me obedeçam, faz favor todo mundo se ajoelhar aí e me adorar agora, né? Que eu sou Deus, viu? Diz aqui o texto que ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Um dos textos mais marcantes que eu vejo na Bíblia nessa questão de serviço de Jesus está lá em João 13, né? Quando ele pega a toalha e faz o quê? Fala para os discípulos lavar os pés dele? Não, ele lava os pés dos seus discípulos, né? E aí, terminando, ele diz, olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque de fato eu sou. Mas se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês são bem-aventurados se fizerdes o mesmo. Jesus dá o exemplo para nós. Amém? Oh, queridos, que Deus nos ensine a ser servos, né? Tem uma frase que diz que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, você está servindo N maneiras. Você pode falar com Deus em oração. Deus, o que o Senhor quer que eu sirva na igreja, ou na comunidade onde eu vivo? E o dom, né? Deus nos deu os dons para que a gente possa servir, não nos gloriar com o nosso dom. Olha, está vendo como que o meu dom, sou maravilhoso no meu dom? Nada disso, né? Deus nos dá os dons para que a gente sirva uns aos outros. Então, e há muitos, né, dons. Se você, aqui ó, servir ao ministério da minha igreja, né, seja um servo para que possa abençoar a vida dos seus irmãos no serviço do Senhor, na igreja do Senhor, né? Amém? Então, vimos três coisas aqui, ó.
proteger a unidade da minha igreja, compartilhar a responsabilidade de minha igreja, servir ao ministério de minha igreja, e o quarto, sustentar o testemunho de minha igreja. Três maneiras também aí. Frequentando assiduamente, frequentando de vez em quando? Não. Como então? Assiduamente. Vivendo de modo exemplar, entregando o dízimo regularmente. Então vamos abrir lá em Hebreus 10, 25. Esse texto também vale a pena, se você não sabe de cor, memorizar. Hebreus 10, 25. Amém. Dia aí está em letra maiúscula? Esse dia está falando de que dia? Dia da volta de Jesus. Está preparado para esse dia? Pode ser agora? Trombeta pode tocar? Se a trombeta tocar, você não vai ficar tremendo nas pernas, não? Batendo o joelho no outro? Não? Então, trombeta tocando, seremos arrebatados, né? E aí, a gente vai se preparando para esse dia. Não deixemos de congregar, como é costume. Olha, se torna um costume, né? Um mau costume, misericórdia. Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. A gente tem que exortar uns aos outros, chamar uns aos outros, né? Para não deixar de congregar, mas exortando uns aos outros. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. As promessas de Jesus estão se cumprindo, irmãos? Sim ou não? Sim. Amém. Está se cumprindo. Você está vendo aí, não está? Está se cumprindo. Dia após dia, a palavra de Deus está se cumprindo, né? Graças a Deus por isso. Então, aqueles que estão firmes no Senhor, glória a Deus. Pode dizer como Paulo: Maranata, vem Senhor Jesus, né? Porque aguarda esse grande e glorioso dia. Vamos abrir no texto clássico lá que fala dos dízimos, lá em Malaquias, né? É minha responsabilidade também, como membro de minha igreja. Malaquias 3, versículo, tem outros textos também, como esse texto de Levítico, lá de Hebreus, de Mateus, de Gênesis, Mateus 3, 10, Malaquias 3, 10. É maravilhoso como a promessa de Deus. Às vezes a gente olha mais para a repreensão do Senhor, né? Quando ele fala que roubará o homem a Deus e tal, vocês me roubam, às vezes a gente mais destaca mais esse versículo, Deus nos repreendendo, mas às vezes a gente não vê como o Senhor é bondoso e misericordioso, a promessa que ele faz aqui no versículo 10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Olha como que Deus é bondoso com a gente. Faça prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Gente, isso é bom demais, né? Foi lido aqui o texto do Salmo 34, né? Quando o salmista diz, o Senhor dizendo também, ao provar e ver que o Senhor é bom. E aqui, novamente, o Senhor nos diz, provai, faça prova, né? E veja que eu vou abrir as janelas dos céus e vou te dar bênção sem medida. Bênção sem medida. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que têm sido fiéis nos seus dias, nas suas ofertas, né? Sim. Na verdade, todas as promessas de Deus a gente pode acreditar. Mas essa a gente tem visto aí, né?
A gente vê, né, então, e para ficar bem claro para nós, os dízimos é quando, por exemplo, 10%, de 100 eu separo ali 10. Agora, o texto está dizendo não só o dízimo, mas a minha oferta, né? Além do dízimo, eu posso também ofertar para missões, ofertar para alguma causa da igreja, né? E trazer a casa do tesouro, que ali no caso era o templo, era o lugar onde se guardava as ofertas, né? Por isso que chama casa do tesouro. Eu não vou administrar, eu não tenho esse poder, né? Eu vou administrar, eu vou pegar meu dízimo e vou fazer uma obra de caridade. Não, isso aí você pode fazer não com o seu dízimo, né? O dízimo a gente traz à casa do Senhor, né? Fazendo com gratidão, Quem é grato, né? Entrega o seu dízimo ao Senhor por gratidão pelas bênçãos recebidas, né? Às vezes o diabo fala na nossa cabeça, não, mas está tão pouco, está tão apertado, eu já ganho tão pouco. Aí você fala para o diabo, então, olha, mas não é questão de ser pouco ou ser muito, não é porque está sobrando que eu vou dar, é porque o Senhor, é do Senhor, em primeiro lugar, é do Senhor, e porque o Senhor, eu quero adorá-lo com aquilo que Ele está me dando. Porque os 90% ou 80% que fica comigo é de quem? É de Deus ou é meu? É dele também, né? Eu só estou apenas devolvendo aquilo que Ele falou para me devolver para a sua causa, para a sua obra, para o seu reino. Desenvolva e cresça na terra, né? E aquilo que eu vou ficar para mim administrar, eu vou também orar e dizer, Deus, me dá sabedoria para administrar corretamente aquilo que o Senhor está me colocando nas minhas mãos, né? Pergunta para nós, você é um bom administrador do que Deus está te dando? Primeira parte da administração começa aí, né? Entregando o seu dízimo ao Senhor. E depois você tem algumas questões básicas, né? Vou falar aqui de algumas questões básicas de administração nossa com o dinheiro, né? Teve até uma pregação também do Alex sobre a questão de dinheiro também, lá em Provérbios 23, 4 e 5, né? Ouça lá a mensagem, nós colocamos aí no grupo da igreja. Algumas coisas básicas sobre a administração para que a gente possa administrar bem, né, o recurso que Deus tem nos dado. Por exemplo, você não deve gastar mais do que você ganha, né? Então, se você está conseguindo fazer isso, você já é um bom sinal de um bom administrador, né? Porque a gente tem que resistir à nossa emoção, né? Às vezes, na emoção, não haja na emoção. Pergunte, faça pelo menos umas 3 perguntas. Eu preciso disso agora, nesse momento, né? Que a pessoa vai comprando assim, no impulso. E aí acaba gastando mais do que ganha. Então, isso é básico, né? Mas tem outra coisa que José nos ensina lá na Bíblia, irmãos. Que além de eu separar o meu dízimo, eu deveria separar o que também? José chama de quinta parte, né? Vou separar uma parte também daquilo que eu ganho para mim fazer uma poupança. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui tem uma poupança? Você tem uma poupança? Está procurando fazer? Eu sei que não é fácil, né, irmãos? Fazer, né? Porque é mais fácil gastar. Mas a gente tem que pelejar para ver se a gente consegue gastar menos e fazer uma poupança, né? José nos ensina esse princípio lá em Gênesis, né? Como um bom administrador, quando ele teve muito, quando o Egito teve abundância, né?
ele foi reservando, e quando veio os 7 anos de seca, de fome, aí tinha, né? Porque, e a nossa vida, de certa maneira, acontece isso, né? A gente vai guardar para quê? Porque quando vir o momento da necessidade, eu tenho ali um recurso, né? Você consegue fazer isso? Então, administrarmos para a glória de Deus, né? A Bíblia nos ensina a sermos bons administradores. Amém? E que o nosso dinheiro seja para abençoar, né? A vida das pessoas também, a nossa família, e jamais para sermos maldição, mau testemunho, né? Misericórdia. Que Deus nos livre de darmos um mau testemunho, seja sendo maus pagadores, ou seja, explorando também de alguém, né? Com aquilo que Deus tem nos dado, né? Que Deus nos livre disso, né? Em nome de Jesus. E também, hoje, tem uma coisa que é perigosa. Eu não sei se Deus te livre de cair nesse negócio que está aí hoje muito em voga dos jogos, né? E hoje no celular, até mesmo pelo celular, você pode entrar em jogos esses jogos de azar. Tem demais. E virou uma febre. No Brasil, eu acredito que no mundo, né? As pessoas na ganância de querer ganhar mais, né? Jogando, então virou um negócio assim que tá um vício, né? Se tornou um vício. Cuidado, para que nós possamos ter o dinheiro que Deus nos colocou, seja para a glória dele, né? E para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Vira a página aí, vamos ver aqui sobre... Aqui nós temos orientação sobre devocional, mas eu quero... Depois você vai ler aqui sobre a devocional. Eu quero que você vire a página aí 2 vezes, nós vamos falar sobre a oração, e depois, domingo que vem, se Deus quiser, a gente falar sobre a devocional, relacionando também outras perguntas que nós temos para a gente aprender como olhar o texto e crescer na interpretação correta da Bíblia, né? Então, sobre a oração, abre aí onde está escrito princípios e alvos de oração. Pergunta para nós, como vai a sua vida de oração? Eu queria que você colocasse esses princípios, só ler aqui o título e depois você, na sua oração, os 5 alvos de oração, usando a oração do Pai Nosso, aplique isso aqui na sua oração diária, né? A honra de Deus, o reino de Deus, a provisão de Deus, o perdão de Deus e o poder de Deus. Isso aqui está na oração do Pai Nosso. Então, se nós colocarmos nas nossas orações esses princípios, a nossa oração vai ser de acordo com a vontade de Deus. Você quer que a sua oração seja ouvida e seja eficaz, seja de acordo com a vontade de Deus? Então aprenda a orar como Jesus ensinou, né? Depois você lê aqui com calma sobre a honra de Deus, que é o santificado seja o teu nome, sobre o reino de Deus, venha o teu reino. Cada oração que você fizer, lembra disso. Eu orei sobre a honra de Deus na minha oração, eu pedi perdão a Deus na minha oração. Vai lembrando desses princípios. Eu orei sobre o reino de Deus, eu pedi a Deus sobre o livramento, o poder de Deus. Então, com certeza, a sua oração, depois que você tirar um tempo para orar, aí a sua oração vai ser mais do que 5 minutos, porque você vai ter muito conteúdo. Vai estar orando de acordo com o Senhor e nos ensina a orar na sua palavra. Amém? Oremos então. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo aprendizado que o Senhor nos dá nessa manhã,
que nós, como igreja, como discípulos de Jesus, possamos, ó Deus, crescer na graça do conhecimento do Senhor, no amor a Ti sobre todas as coisas, todo o coração, entendimento, alma e força, e amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos e irmãs valorosos, ó Pai, na oração, também no estudo da palavra, ó Deus, os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, te louvamos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Nos ensine a orar, nos ensine a crescer, ó Deus, como igreja, em nome de Jesus. Amém.